Estou só. Uma coisa interessante que a gente costuma fazer pouco na nossa região, mas em outras regiões do país aparece muito, é o que a gente chama de análise dimensional. Só para tu não achar que eu sou inteligente, que eu decorei essas letrinhas tudo aqui, ó, deixa eu te contar a verdade. Quando a gente coloca uma
que é a letra D. Era mais difícil interpretar o que era para fazer do que calcular, né? Eu tive que ler também 2 vezes para entender se era isso mesmo. Show de bola. Outra questão que a colega pediu, e muito legal da gente discutir agora, é a 151 da página 203. 151 da página 203. Um condutor esférico de raio R está eletrizado uniformemente com carga Q. Então tu vê, tem um cara, tem raio R, ele tem uma carga distribuída aqui em volta dele, que o cara falou que é uma carga Q. Ao todo a carga dele é Q. O gráfico que melhor representa a intensidade do campo elétrico em função da distância ao centro da esfera é, imagina que eu vou fazer um gráfico do campo elétrico versus distância até o centro. Ou seja, no centro a distância é 0 até o centro. Aí eu vou representar o campo elétrico ali. A uma distância R, seria calcular o campo elétrico bem a uma distância R do centro, ou seja, na casquinha da esfera. Acima de uma distância R, eu estaria analisando o campo elétrico longe dessa esfera carregada. Ele quer que eu faça um gráfico do campo elétrico versus distância. Ótima pedida. Campo elétrico é uma grandeza escalar ou vetorial? Vetorial, obrigado. A galera estava atenta, acabamos de discutir isso, show de bola. Para a gente entender quanto é que vale o campo elétrico no interior dessa esfera carregada, eu vou fazer aqui algo mais fácil, quer ver? Em vez de colocar aquela quantidade enorme de carga elétrica, eu só vou colocar 4 cargas elétricas positivas em excesso, como se fossem 4 prótons em excesso. Para onde aponta o campo elétrico gerado por esse próton aqui no centro? Direita ou esquerda? Esse é o campo elétrico gerado por aquele cara ali. Ó. E esse cara aqui? O vetor campo elétrico gerado por esse próton é maior, menor ou igual àquele ali? Mesmo tamanho, né? Esse próton vai gerar um campo elétrico para cima e aquele próton vai gerar um campo elétrico para baixo. Soma esses 4 vetores, dá quanto? 10 com 10, 0. 10 com 10, 0. Dá 0 o campo elétrico no centro. No centro daquela esfera carregada, o campo elétrico é 0 ali no centro. Incrível. Ali do centro é 0. Então, quando a distância até o centro é 0, dá 0. Ali. Vamos analisar o que acontece aqui. Ó. Vamos analisar o que acontece aqui. Tu concorda que do centro para cá eu me aproximei desse cara? O campo elétrico gerado por ele aumentou um pouquinho. Indo do centro para esse ponto, eu acabei me aproximando dessa carga. O campo elétrico gerado por ela aumentou um pouquinho. Mas o ângulo entre elas aumentou também, né? Agora, olha só, o campo elétrico gerado por aquele próton ficou menorzinho, porque eu me distanciei daquele próton. Antes eu estava no centro, né? Eu também me distanciei desse próton. O campo elétrico gerado por ele também vai ficar menorzinho. Adivinha o que acontece se eu somar aqueles 4 vetores? Essas setas maiores, elas vão acabar quase se anulando, vai sobrar só uma resultante que aponta para cá, que somada com as 2 setas menores continua dando 0, cara. E o pior, não importa onde é que eu vou analisar o campo elétrico, em qualquer lugar do interior da esfera, o campo elétrico continua dando 0, continua dando 0, 0, 0. Por isso que o gráfico do campo elétrico no interior da esfera estaria sempre no 0. Eu vou te contar agora, é difícil de aceitar, tá? Eu mesmo não aceitei, fiquei muito chateado. Quando o professor foi me explicar isso, eu entendi por que no interior o campo elétrico era 0. Eu percebia que as setinhas dos vetores campo elétricos acabavam se anulando. Aí o professor disse assim, ó, galera, quando eu vou medir o campo elétrico na esfera, dá um certo valor que não é mais 0. Um valor X. Então ali tem que ser uma bolinha aberta. Por que, professor? Por que na casca não zera mais? Se nós fôssemos desenhar os vetores de campo elétrico aqui na casca, essa partícula aponta o campo elétrico para lá, essa aqui aponta o campo elétrico para lá, esses campos elétricos quase
Achei muito bonito o gráfico. Mas me desculpa, eu não acredito que Deus tenha criado uma coisa tão doentia. Dá 0, aí de repente dá um valor 5, e de repente dobra 10, e depois começa a cair no quadrado. Fiz o vestibular, fiz 4 anos de engenharia mecânica, percebi que a minha paixão era física, entrei na física, comecei a estudar física de verdade e descobri que isto é mentira. Tristeza, né? Se te perguntarem no vestibular, tu vai responder isso. Mas eu te pergunto, eu te falei a espessura dessa casca, dessa esfera? Não, né? Quando eu fiz esse desenho idiota e irreal, é porque eu estava considerando a esfera com a casca infinitamente fina. Existe alguma coisa com uma casca infinitamente fina? Não. Aí, quando eu fui lá para a física, os caras me pediram para fazer análise de como é que varia o campo elétrico numa esfera carregada, só que essa esfera tinha uma certa espessura na casca, espessura E. Vê se não vai ficar mais óbvio. No interior dessa esfera carregada, qual é o campo elétrico mesmo? 0, porque campo elétrico é uma grandeza V, e aí os vetores acabam se anulando. Então aqui não mudou nada. Até chegar nessa superfície interna, aqui que eu vou chamar de I, o campo elétrico é 0. Quando eu chegar no fim da casca, aqui fora da casca, o campo elétrico vai poder ser calculado pela fórmula. Então ele já não vai dar 0, vai dar um certo valor, e esse valor vai cair no quadrado da distância, sem problema nenhum. Dobra, cai 4 vezes, triplica, cai 9. Porém, como isso aqui é a espessura da casca, concorda comigo? Na casquinha, o campo elétrico vai de 0 até o valor máximo aqui fora, linearmente. Esse é o gráfico verdadeiro. Aí tu vem o cara no ensino médio, aquela maldita casca tende a 0, né? Certo? E aí para conectar essa parte que está 0 com essa parte que está máximo, o babaca vai lá e coloca um ponto ali no meio. Ah, vá merda, né, cara? Vai fuder com o cérebro de todo mundo. O que me satisfez foi ter percebido que Deus não poderia ter criado uma doença como aquela. E só uma década depois eu percebi que eu estava certo. Que tristeza, né, cara? Tu vê, se eu não tivesse tido esse caminho de vida, eu jamais entenderia aquela bosta ali. Então, na verdade, para evitar essa mazela, os novos materiais não estão mais discutindo aquela história da casca infinitamente fina. E por isso a gente simplesmente ignora essa parte aqui, ignora a espessura da esfera e diz que é 0 no interior e depois começa a cair no quadrado da distância. E aí a gente nem conecta aqueles pontos para não ficar bizarro. E aí tem o teu gráfico aqui, né? Certo? Qual era a alternativa que representava o gráfico correto na questão 151? Qual que é? Letra B, né? Concorda comigo? Letra B. Tu vê, cara, o cara, para tentar deixar a coisa fácil, criou uma esfera com casca infinitamente fina e o gráfico ficou uma doença. Pessoal, eu já vi o vestibular cobrando isso, tá? Então, se cobrarem uma casca infinitamente fina e te perguntarem, sabendo que na casca o campo elétrico é 20 Newton por Coulomb, qual é o valor do campo elétrico fora da casca? Tu diz que é 40. Beleza? Sem problema nenhum. Já vi o vestibular cobrando isso. Certo? Então tá, bonita pergunta. E aí, quem dá mais? Pede mais uma. De repente uma só de termometria, né? Pra gente sair com um clima menos pesado. Eletrostática deixa o clima pesado.